preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Olá, eu sou o pastor Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana de Blumenau, e você está assistindo o nosso culto online. Eu agradeço a todos os que estão nos assistindo agora pela nossa página no Facebook. Deus abençoe a todos e a todas. Devido ao decreto do Estado de Santa Catarina, em que as igrejas devem cessar os seus cultos religiosos até segunda ordem, faremos os nossos cultos online neste período. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro culto online. Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar iniciando esse momento. Senhor, nós agradecemos pela internet, agradecemos por este recurso que possibilita levar o culto aos lares, ainda neste tempo que estamos em casa por causa desta pandemia do vírus. Sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor não perde o controle e nos proporciona estes meios para levarmos a Tua palavra. Abençoe todos que nos assistem neste momento, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Este texto é um convite ao arrependimento e à confissão. Texto importante para pensarmos nos nossos pecados. Todos os dias, com atitudes, com palavras, pensamentos e até com omissão, nós pecamos porque nós somos pecadores. E ao convite da palavra para nos arrependermos. Por alguns instantes, vamos confessar a Deus os nossos pecados, confessar a Deus as nossas falhas. Oremos mais uma vez. Senhor, nós colocamos diante de Ti o nosso coração, confessando que somos pecadores, que somos falhos, mas também certos do perdão que Cristo nos alcançou na cruz. Te louvamos, ó Deus, e agradecemos, porque ainda pecadores, o Senhor morreu por nós na cruz para nos salvar. Obrigado, Senhor Jesus, por tamanho perdão, e que de fato nos sintamos justificados, salvos e perdoados pelo sangue de Cristo. Te louvamos, mas também reconhecemos o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nesse tempo em que as transmissões serão online, nós temos um tema importante para falar. São sobre os dízimos e as ofertas. A igreja continua com as suas responsabilidades financeiras. Então, você que pode, tem condições, faça um depósito ou mesmo uma transferência online para a conta da igreja. A conta está no nosso boletim e também estará disponível nas nossas páginas do WhatsApp, nos nossos grupos da igreja. Então não se esqueça, você que pode transferir online, nós temos os nossos compromissos. Então é importante você não se esquecer e há esse acesso para enviar online o seu dízimo e a sua oferta. Maiores dúvidas, só fazer contato comigo ou com o presbítero Paulo, nosso tesoureiro. Bom, nós oramos, nós reconhecemos o nosso pecado e falamos sobre esses assuntos financeiros, mas importa também que no nosso culto nós cantemos a Deus, louvando. Então, ouçamos agora as nossas canções. Cristo.
veio Cristo e tudo se fez diferente. Enxergo o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. Espalha o barro que ainda faltava. Abra a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Tira o pecado do mundo, planta esperança na terra, no meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece, Ele é. Uou, o que Cristo oferece, Ele é. Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser
Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a Ti e esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos trazer aqui, Senhor. Por estar adorando o Seu nome, Senhor. Sabendo que somente Você sustenta a gente, Senhor. Somente Você. Tudo a gente entrega em Suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, que Ele peça ainda a Deus. Amém, Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Receitas com os meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a Ti Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação.
Para a nossa meditação, o texto no livro de Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 5, dizem: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, que ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. O matemático líbano-americano chamado Nassim Nicholas Taleb escreveu um livro sobre a teoria dos cisnes negros. Bom, até no século XVII, o mundo da biologia descrevia apenas cisnes brancos, e era consenso entre os estudiosos da época que não havia nenhuma outra espécie. Até que se encontraram na Austrália alguns cisnes negros, alguns cisnes pretos. Cisnes, identicamente como os demais brancos, só mudavam a cor. E isto mudou todo o pensamento biológico acerca dessa espécie. O matemático Taleb usa essa metáfora em seu livro para falar sobre pontos fora da curva, ou seja, circunstâncias, eventos raros, mas que causam um grande impacto, uma grande transformação. Numa linguagem matemática, ele usando a questão da curva gaussiana, ele diz que a descoberta dos cisnes negros foi um ponto fora da curva. Eventos de extrema raridade, mas que causam grandes impactos. Esta teoria aplicada à economia, por este grande matemático, nos ajuda a refletir um pouco sobre circunstâncias que tendem a fugir do nosso domínio, circunstâncias que tendem a fugir do nosso poder. Às vezes achamos que temos o domínio em todo momento, e daqui a pouco um fato raro pode causar um grande impacto. O livro de Ruth é um livro muito importante para o Antigo Testamento, pois a belíssima história vai contar dos descendentes do rei Davi e como se dera esta origem. Mostra a fidelidade de Ruth por sua sogra Noemi e como esta mulher moabita acaba aparecendo até na genealogia de Jesus posteriormente. É um texto maravilhoso, mas que se inicia de uma maneira trágica, de uma maneira muito triste. Elimeleque foge ou sai da crise financeira de Belém e vai para a terra de Moabe. Este homem provavelmente era um produtor rural e diante da crise econômica que se estabeleceu em Belém, ele tentou a sorte em outra região. Interessante que Belém quer dizer a casa do pão. Então a casa do pão ficou sem pão nessa época. E ele então vai para Moabe tentar uma vida melhor, tentar fugir da crise. Mas saindo da crise, ele se depara com um outro problema, não para ele, mas para sua esposa. Elimeleque falece e a sua esposa Noemi fica viúva, sob o cuidado de seus 2 filhos. O impacto da morte do marido já trouxe muito desconforto, insegurança. Ela era estrangeira naquela terra, poderia colocar em risco a sua segurança, da sua própria família, mas os 2 filhos ali estavam como amparo, como um sustento para ela. Passado algum tempo, os filhos se casam, constituem família, mas eles também morrem. Que tragédia na vida de Noemi. Interessante que o nome Noemi quer dizer doçura, aquela que é doce. Na vida desta mulher, cujo nome era doçura, as surpresas foram amargas e foram desagradáveis. Ela ficou viúva, ficou sob o amparo e o sustento de seus 2 filhos, mas
também vieram a falecer. A mulher ficou totalmente desamparada. É interessante pensar que, neste contexto, não havia seguridade social, não havia um instituto que garantia que essa mulher seria sustentada. Com a ausência do marido e dos 2 filhos, ela poderia ser pega como escrava, poderia ser morta, os poucos bens que tinha levado, ou seja, não havia proteção para o seu clã neste tempo antigo. Estava desprotegida e também sem condição de se manter, visto que as mulheres não tinham nenhum papel social de grande importância nesta época. A situação social da viúva era terrível, e ainda mais agora sem os 2 filhos, ela e as suas noras estavam totalmente desamparadas. O que restava àquela mulher era retornar à sua terra. O que restava àquela mulher era retornar à sua casa. E quem sabe, ali em Belém, conseguir o mínimo de amparo possível. Que situação de grande raridade! Ficou viúva e também perdeu os 2 filhos. Totalmente desamparada ficou Noemi. Foi um extremo de grande raridade, mas com um impacto extremamente profundo na vida desta mulher. Uma situação trágica, mas até na tragédia aprendemos algumas lições. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. A possibilidade da tragédia. A possibilidade da tragédia. Há um mês atrás, ninguém falava em coronavírus. Há 2 meses atrás, a nossa preocupação era outra. Em dezembro de 2019, estávamos ainda fazendo planos para Natal e Ano Novo. E quem imaginaria que uma pandemia viral iria transformar a rotina do mundo? Quem esperava uma situação como essa? Quem calculou que um vírus que teve origem na China iria se espalhar pelo mundo todo e causar tamanho pânico, tantas mortes, tanta tragédia? Um evento de rara existência, de grande raridade, mas que gerou um grande impacto no mundo, a ponto de estarmos de quarentena nos nossos lares. Muitas vidas já cessaram devido ao vírus e há um caos quase que estabelecido no mundo todo. Veja, há um tempo atrás, há um mês atrás, ninguém imaginava o que estaríamos vivendo hoje e nem sabemos ainda o que o futuro nos aguarda. Quero destacar uma lição que esse texto nos traz, importante, com o seguinte tema: a possibilidade da tragédia. A possibilidade da tragédia. Destacar uma primeira lição: a incapacidade de prever o futuro. O que nós temos é o presente. O que nós temos é o presente. Eu imagino que Elimeleque, quando sai de Belém, jamais imaginou o que aguardava Noemi, sua esposa. Ele não tinha feito nenhum cálculo, não havia se preparado para sua própria morte, tampouco dos filhos. Ele sai por causa da fome, da crise econômica estabelecida em Belém naquele tempo, buscando uma vida melhor. E talvez, se ele pudesse prever o futuro, teria ficado em casa, teria se prevenido. Mas é impossível, o futuro não pertence a nós. Apesar de algumas pessoas dizerem que preveem o futuro, é mentira. Para nós, o que cabe é o presente. O futuro aconteceu para Deus. Deus conhece o futuro. Nós não sabemos. Nós não temos condição. Ele não sairia da sua terra, Elimeleque, se ele soubesse da situação que lhe iria acontecer com Noemi e com os seus próprios filhos. Ou seja, tamanha tragédia. Quando a gente fica muito preso a querer prever ou até ter certo controle sobre o futuro, excesso de futuro gera extrema ansiedade. Ficamos extremamente preocupados com o amanhã, mas não temos como prever, tampouco como controlar o que vai acontecer nos segundos posteriores da nossa vida. Nós não prevemos o futuro, então é importante vivermos o presente. Nessa época em que estamos tão preocupados e com medo do Covid-19, o coronavírus, ou seja, ninguém fez uma previsão, ninguém imaginava que isso iria acontecer, é tempo de descansar em Deus, porque nós não sabemos o que vai ainda acontecer. Nós temos que crer no Senhor, porque senão essa ideia de querer ficar controlando o futuro nos gera ansiedade tal que leva embora toda
a nossa paz. Não há como prever o futuro. O que nos cabe é o presente. Uma segunda lição importante que esse texto nos mostra também é a maturidade para admitir o inesperado. A maturidade para admitir o inesperado. O desespero somente acentua a dor na tragédia. O desespero somente acentua a dor na tragédia. Agora Noemi, sem a proteção do seu esposo, sem a presença dos seus filhos, uma esposa que enterra o marido, uma mãe que enterra os filhos, essa mulher de fibra poderia ter entrado em desespero, mas ela simplesmente admite a situação e resolve voltar à sua terra. E se nós lêssemos o capítulo 1 todo, veríamos a dinâmica de Ruth acompanhando a sua sogra, a órfã, voltando para sua casa, e o retorno desta mulher para Belém. Mas veja, Noemi em nenhum momento no texto se desespera ou deita no chão e espera a morte chegar. Não, ela respira fundo e continua. A vida dá voltas inesperadas de fato. E Noemi nos dá uma grande lição. Ela teve maturidade para admitir o inesperado. Irmãos e irmãs, não adianta neste momento querer ligar esta questão do coronavírus a uma maldição divina, ou uma ação satânica, ou o cumprimento de alguma profecia bíblica, ou de Nostradamus, ou qualquer outra coisa. Esta coisa de sinais do tempo, enfim, isso só gera mais pânico, só gera mais dor, ou querer ameaçar a humanidade com o Covid-19, achando que vai haver uma conversão em massa, ou algo do gênero, só acentua a dor e traz mais pânico. É o momento de entendermos que Deus é soberano sobre todas as coisas, porém as causas que são naturais, as causas que são comuns, acontecem. É fato, todos nós estamos sujeitos a sermos contaminados por coronavírus ou por qualquer outra doença. O fato de sermos cristãos não nos isenta de nenhuma tragédia, seja de ordem viral, seja de uma enchente. As enchentes aqui em Blumenau foram bem democráticas. Pegaram o rico e o pobre, as igrejas e os supermercados. Enfim, Deus é soberano, mas essas causas que são naturais, nós não estamos isentos, como que num invólucro mágico, achando que nós estamos livres de tudo. Não. E tentar disseminar esse tipo de sentimento, ou ainda de um possível juízo de Deus sobre a terra, é só trazer mais dor, é só acentuar mais o sofrimento, é só gerar mais pânico. Temos que ter maturidade para admitir o inesperado. Aconteceu, e agora? Agora nós continuamos firmes no Senhor. Com corona ou sem corona, Deus é Deus. E Ele continua a administrar essa terra soberanamente, como Ele quer. A responsabilidade humana permanece, mas Deus é eterno, é maravilhoso e cuida de todas as coisas. Temos que admitir que a tragédia está aí, aconteceu, mas Deus continua a ser Deus. Temos que ter maturidade para admitir não só isso, mas tantas circunstâncias que sobrevêm sobre a nossa vida. Desemprego, uma briga, problemas familiares, problemas de saúde, problemas conjugais, problema com os pais, um acidente de trânsito, até um óbito de quem nós amamos. Todos nós somos sujeitos a passar por isso. Não que haja um dispositivo que a gente carrega e esse dispositivo nos isenta de dor, enfim, não é esse o sentido. Mas como cristãos, assim como a própria Bíblia nos mostrou a tragédia que sobreveio sobre a vida de Ruth, de Noemi e de Orfa, temos que admitir o inesperado. Quando os cisnes negros foram encontrados, houve um grande impacto no mundo da biologia e os conceitos tiveram que ser revistos. Situações de extremas raridades às vezes causam grandes impactos. Irmãos e irmãs, nesse tempo de coronavírus, não nos deixemos levar pelo pânico desnecessário, porque afinal há sempre uma incapacidade de prever o futuro. Nós não sabemos o amanhã. Há um mês atrás, ninguém imaginava o que estaríamos vivendo hoje. Mas que isso não seja motivo de pânico, talvez seja um momento de amadurecermos a maturidade para admitir o inesperado.
o inesperado acontece, não só com esta pandemia mundial do coronavírus. Talvez a tragédia pode ser um desemprego ou qualquer outra coisa do gênero. Temos que ter maturidade para admitir que estamos vivendo um tempo difícil, mas que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Bom, eventos extremamente raros podem acontecer, ainda que pequenos, gerando grandes impactos. Mas que o nosso coração esteja descansado no Senhor. Oremos. Senhor, sê misericordioso conosco nesse tempo de pandemia universal, desse medo do coronavírus, que a tua graça, o teu poder e a tua mão esteja com todos. Pai, tranquiliza o coração da humanidade para que não haja pânico. Dê sabedoria aos médicos, aos cientistas, e segundo a tua boa graça e o teu grande amor, leva-nos, ó Pai, a cura, a uma vacina, que esse vírus acabe, ó Pai, para honra e glória do teu nome. Mas nesse tempo de tragédia, ensina-nos a olhar para ti, a refletir sobre a nossa própria vida e voltarmos o nosso coração para o Senhor. Pai, não permita que nenhuma compreensão equivocada da Bíblia leve a mais desespero, a mais pânico e mais dor. Afinal, tragédias sempre aconteceram na história da humanidade. E o Senhor continua a ser Deus, e o Senhor continua a ser soberano. E a nós, enquanto igreja, sejamos exemplo de esperança e de fé em Ti, ó Deus, mas também de solidariedade aos que precisam. Abençoa-nos e guarda-nos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Estamos encerrando o nosso primeiro culto online. No próximo domingo estaremos novamente às 19 horas transmitindo o nosso culto. Lembrando que todos os dias, às 20 horas, temos o nosso Orai Sem Cessar, um tempo de bate-papo bíblico e também de oração, transmitido online e ao vivo pela página da nossa igreja no Facebook, Igreja Presbiteriana de Blumenau. Deus abençoe a todos e a todas.